Neste momento, gostaria de compartilhar um pouco com respeito à Palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a forma como Ele utilizava para pregar o seu Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus usava vários métodos para esclarecer o seu Evangelho. Ele tinha várias formas pelas quais aqueles que o ouviam pudessem entender. Jesus usava a forma mais clara, uma linguagem que todos pudessem compreender. Eu poderia até dar um tema a esta breve reflexão: aprendendo com Jesus. Apesar dele ser o Salvador do mundo, mas antes dele conquistar, executar, concluir o plano da salvação na cruz do Calvário, ele começou a evangelizar. São três pilares do evangelismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pregava o Evangelho do Reino de Deus, ele ensinava as pessoas, ele curava as enfermidades e libertava as pessoas opressas. Quatro pilares: pregava, ensinava, curava as enfermidades físicas e também libertava da opressão maligna. Nós vemos isto no seu Evangelho, Todas estas coisas foram feitas por ele. Neste momento eu gostaria de compartilhar uma passagem que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico São Lucas, capítulo de número 13, os versículos de número 22 ao 28. Assim está escrito. Tem por tema, essa leitura, a porta estreita. Assim está escrito: e percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou seja, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta ou fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Aqui nós vemos Jesus respondendo uma pergunta que alguém o fizera. Poderia até ser um líder religioso, já conhecendo a pregação de Jesus, já ouvindo Jesus falar. Como nos versículos anteriores, Jesus estava contando uma parábola com respeito ao grão de mostarda e o fermento, comparando assim o reino de Deus, como ele ia se expandir, crescer. Então ele comparou como mostarda e como um fermento.
usando as seguintes palavras, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as árvores do céu. Disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Duas parábolas. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, quando Jesus estava pregando, o evangelho por forma de parábola, então esta pessoa fez essa pergunta: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Cristo na vida de todos aqueles que iriam aceitá-lo como Senhor e seu Salvador. Existem 2 reinos neste mundo: existe o reino das trevas e o reino de Deus. Antes de Jesus iniciar o seu evangelho, o evangelho do reino de Deus, João Batista iniciou dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a voz do reino de Deus. Jesus iniciou também: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então significa que Jesus veio inaugurar um reino espiritual, veio transferir as pessoas que pertenciam de um reino para o seu reino. E a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então há 2 reinos: o reino que pertence a Deus, ou seja, todos aqueles que nasceram de novo, então eles pertencem a esse reino de Deus através do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que não nasceram de Deus, que não nasceram ainda, ou seja, que não passaram pelo novo nascimento, pertencem a um reino espiritual que não é o reino de Deus. Então Jesus Cristo veio trazendo esta mensagem de salvação, de libertação, de restauração. Então ele usava várias formas para pregar o seu evangelho, para que pudessem entender, compreender. Então ele comparou com uma hortaliça, com uma semente, que alguém joga no campo e cresce, a ponto de as aves fazer o seu ninho. Ia começar simples, foi isso que aconteceu, Jesus começou a pregar o seu evangelho, ele chamou os seus apóstolos, 12 apóstolos, e ele começou a pregar, depois 70 discípulos, e aí foi se estendendo já o reino de Deus, as pessoas que iam acreditando na sua mensagem. Então esse cidadão, nós não sabemos, mas com certeza ele era um líder religioso, ele conhecia, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, e fez essa pergunta ao Senhor, e disse-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou seja, esforçai-vos, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Logo, aqui nós vemos que a condição para o homem entrar no reino de Deus, ele tem que fazer força para entrar no reino de Deus, esforçar-se, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo. Foi isso que Jesus disse, quando ele falou em São Mateus capítulo 11 e versículo 12, ele deixou bem claro quando ele usou esta expressão: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino do céu, e pela força se apoderarão dele. Ou seja, o homem é dotado de livre arbítrio. Ele tem que se conscientizar de que é um pecador e que Jesus é o único Salvador, e ele deve se esforçar-se, para entrar no reino de Deus, renunciando, este mundo, que deixa bem claro aqui: é ter coragem, é ter fé inabalável, determinação, resignação, a oposição grande
que se levanta contra os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. São os violentos, são aqueles que permanecem firmes, servindo ao Senhor. Não é uma questão de predestinação, é uma questão de perseverança. E no seu ensinamento, Jesus deixou bem claro: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que manter nos caminhos, né, até a morte será salvo. Jesus salva esta pessoa quando entrega a sua vida a Ele e os transforma. Agora cabe ao homem permanecer, resistir, né, o pecado, né, e seguir ao Senhor. Então Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai por entrar por a porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai acontecer um tempo, né, em que realmente muitos irão querer entrar, né, no reino de Deus, né, e não vão poder, porque será tarde demais. Então ele comparou dizendo da seguinte maneira: quando o pai de família se levantar, encerrar a porta, fechar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, responderá ele, e vos disser: não sei de onde sois. Então começar a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Jesus pregou por 3 anos o seu evangelho em Jerusalém. Muitos acreditaram, outros não acreditaram, deixaram a oportunidade passar, morreram. Um dia eles irão ressuscitar. E esta palavra que Jesus está falando aqui, em forma de uma parábola aqui, irá acontecer na vida daqueles que ouviram pessoalmente Jesus pregar e deixaram as oportunidades passar. E ele disse: e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticai a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Aqui Jesus faz menção de Abraão, Isaque e Jacó, personagens que já estavam mortos. Os profetas também já estavam mortos. E Jesus disse que eles estariam no reino de Deus. E aqueles que rejeitaram Jesus iriam ser lançados fora. Então Jesus estendeu e respondeu a pergunta deste cidadão se era pouco. Então ele começou logo com os patriarcas, a quem Deus o chamou, né, para começar realmente a revelar o seu plano, né, para a humanidade. Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas que receberam a mensagem de Deus para transferir ao seu povo. E não só limitou somente a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas. Aí Jesus estendeu-se que multidões iriam estar assentados no reino de Deus. No versículo 29 ele diz: e virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Aí nós vemos que milhões e milhões de pessoas irão entrar pela porta estreita, irão ser salvos, irão morrer, né? Muitos irão estar vivos na ocasião do arrebatamento da igreja, mas o importante é que eles vão sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Que vemos uma grande ceia, né, que Jesus irá realizar com a sua igreja quando ela for arrebatada. Quando Jesus, né, fez a última ceia com os seus apóstolos, Mateus capítulo 26, versículo 26 ali, Jesus concluiu dizendo que eles não iriam beber do vinho do cálice, né, com ele outra vez, até que o bebesse com ele no reino de Deus. Então, está preparado uma grande ceia no reino de Deus, no arrebatamento da igreja.
Então são multidões e multidões de pessoas viram do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul e senta-se uma mesa no reino de Deus. Então quero deixar bem claro aqui que a salvação não é uma questão de predestinação ou de Deus escolher certas pessoas de maneira alguma. A salvação é para todos quanto queiram. Jesus veio trazer a salvação para todos os perdidos. Como sempre digo, que a graça de Deus foi revelada, manifestada, trazendo, ou seja, salvação a todos os homens. E esta é a vontade de Deus, que todos reconheçam que Jesus é o Salvador. Então a salvação, ela está estendida para toda a classe de pessoa, em todos os lugares. Deus respeita o livre arbítrio das pessoas. Como também gostaria de ler um versículo também, que um certo líder religioso, ele se apresentou-se diante de Jesus com a pergunta também, como se encontra em São Lucas capítulo 13 e o versículo de número 22. São Lucas 13 e 22, nós vemos também uma pessoa que se aproximou-se de Jesus fazendo uma certa pergunta e Jesus respondeu a ele. Nós vemos isso, Evangelho de São Lucas, capítulo 13 e o versículo 20, ou seja, São Mateus, capítulo 11, versículo 12. São Mateus, capítulo 11 e o versículo 12. São Mateus 11, 12 nós vemos da seguinte maneira. São Mateus 11 e 12. Nós vimos uma expressão de um certo líder religioso que ele se apresentou-se também de Jesus e queria... São Marcos, né? Desculpa, São Marcos 12 e 28. São Marcos 12 e 28. São Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos 12 e 28. Um certo líder se apresentou-se de Jesus, perguntando a Jesus qual seria o primeiro de todos os mandamentos. E qual foi a resposta que Jesus deu? Assim está escrito, Evangelho de Jesus Cristo, conforme São Marcos, capítulo 12, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido escutar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Fez essa pergunta ao Senhor. Qual o primeiro de todos os mandamentos? Porque ele estava ouvindo Jesus pregar o Evangelho do Reino de Deus. Nos versículos anteriores, 18, nós vimos os saduceus, né, e a ressurreição. Jesus estava pregando, discutindo, dialogando com ele com respeito a esse tema, como nos diz os versículos. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, era uma seita, né, que existia na época de Jesus, como hoje também existe várias seitas, aproximaram-se dele e perguntou, dizendo, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse um irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu, e nem esse deixou descendência, e o terceiro também da mesma maneira, e tomaram os 7, sem contudo ter deixado descendência, ou seja, filho. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher, na ressurreição, pois quando ressuscitare, de qual deste será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher ou por esposa. E Jesus respondendo, disse-lhe, porventura, não errai vós em razão de não saberdes a Escritura, nem o poder de Deus, porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos no céu. Aqui Jesus respondendo uma pergunta, como seria
né, aqueles que iriam ressuscitar e entrar no reino de Deus no céu. Eles nem se casam e nem se dão em casamento. Aqui está o grande mestre, né, respondendo as perguntas. Então ele tinha resposta para todas as perguntas. Então, no reino de Deus, no céu, na ressurreição, não vão casar nem dar em casamento, mas serão como anjo. Tirou essa dúvida respondendo a sua pergunta. E ele continua: e acerca dos mortos, né, que houveres de ressuscitar, não teres lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de morto, mas sim é Deus de vivo. Por isso vos errai muito. Veja mesmo. Então, com respeito àqueles que morrem. Então, para Deus, eles não estavam mortos, né? Os seus corpos estão na sepultura, aguardando o arrebatamento da igreja. Mas a sua alma e seu espírito está no paraíso. Então eu sou o Deus de Abraão, ou seja, eu era o Deus de Abraão, eu sou. Então Deus está dizendo aqui que para mim ele está vivo, não está morto. E o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de morto, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errai muito. Então para Deus a morte não é o fim. Para Deus, o homem continua morto. Com respeito a Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus disse: Lázaro dorme, não está morto. Ora, se dorme, não está morto. Mas eles não entendiam essa linguagem de Jesus, não entendiam de maneira essa linguagem de Jesus. Mas para Deus, todos estão vivos diante dele. Apenas a matéria, o corpo está no sepulcro, mas o espírito e a alma está vivo, e vai haver ressurreição dos corpos também. Então Jesus prossegue. Quando Jesus estava falando sobre os saduceus, né, e sobre a ressurreição, Jesus responde, né, essas duas perguntas, né? Que na ressurreição, nesse caso, não se darão em casamento. E com respeito aos mortos, ele é Deus de vivo, dizendo: todos para mim estão vivos. Então vai haver ressurreição dos corpos. Aproximou-se dele um dos escribas e que tinha ouvido disputar, sabendo que ele tinha respondido bem, né? Viu que Jesus respondeu bem essa pergunta que fizeram a ele. Perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Somente a Deus se deve adorar, né? Prestar culto de toda a força, de todo nosso coração, porque Ele é o Criador de todas as coisas e somente Ele merece a nossa adoração. E o segundo é semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus, né, que é vertical, e horizontal, o nosso próximo como a nós mesmos. E o escriba, né, o escrivão aqui, também doutor também da lei também, disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Veja que esse escriba conhecia a lei,
de Deus, interpretou muito bem que amar a Deus sobre todas as coisas está acima de todos os holocaustos e sacrifício. E continuou ele. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse, Jesus concordou, com a sua afirmação, também reconhecendo que Jesus deu a resposta certa. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então eu quero prender aqui nesta frase, nessa expressão de Jesus, não estás longe do reino de Deus. Aqui nós vemos um escriba que conhecia a lei de Moisés, interpretou bem aqui, mas ele não tomou a sua decisão em seguir a Jesus. Era um religioso, reconheceu a resposta de Jesus. E Jesus disse para ele, não estás longe do reino de Deus. O ser humano é dotado de livre-arbítrio, de escolha. Então as palavras de Jesus convenceu aquele escriba. Agora, Jesus não poderia salvar, segurar a ele a salvação, se ele não decidisse aceitar Jesus como o seu Salvador. Então o papel do Espírito Santo, enquanto a igreja está aqui na terra, é convencer o ser humano do pecado da incredulidade. O pecado da incredulidade é o pecado que cega a mente do homem para que ele não possa entender, compreender o plano da salvação. Mas o papel do Espírito Santo de Deus é um ato da graça de Deus. O homem se encontra morto espiritualmente falando, no sentido de comunhão, certo? Mas a sua alma, ela está ativa, para decidir o que deve fazer, o certo ou o errado. Então, ele está morto espiritual, no sentido de ter comunhão com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus se utiliza das palavras de Deus para convencer este homem através da sua alma. A alma é a sede do intelecto, da razão e da vontade. Então o Espírito Santo fala a alma deste homem. A alma que pecar, esta morrerá. Porque a alma é responsável pela minha vida espiritual, pela minha comunhão com Deus. Porque o homem é tricotômico, ou seja, espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, o pecado atingiu essas três áreas do ser humano: o espírito, a alma e o corpo. O espírito é aquela parte que o homem tem comunhão com Deus, Então quando o homem pecou, então a primeira área que foi atingida foi o espírito, Foi manchado o espírito, ele perdeu a alegria, a comunhão com Deus. A alma foi danificada, que é a sede das emoções e do intelecto da razão, também foi danificada. O corpo também foi danificado, porque Deus disse: tu és pó, e ao pó hás de tornar, tu voltarás para ele. Apesar de Adão viver 930, uma sentença da morte veio sobre ele. As duas mortes entrou logo em evidência, atingiu o espírito e atingiu a alma do homem. Ele continuou vivo, mas continuou com a sua alma e o seu espírito danificado. E o seu corpo agora passou também a ser limitado também. A morte veio, e a morte vem a todos os seres humanos. Então todos os seres humanos, eles estão distanciados de Deus, espiritualmente falando, não tem comunhão para com Deus, porque o pecado dificulta esse homem de ter comunhão com Deus, de adorar
exclusivamente a Deus, porque ele está morto espiritual. E este pecado da cegueira espiritual aconteceu lá no jardim do Éden, quando aquele casal foram desobedientes à palavra de Deus, aceitando a proposta de Satanás, que iriam ser semelhantes a Deus se comesse daquela árvore do fruto proibido. E Eva foi desobediente, foi incrédula à palavra de Deus, o mandamento de Deus, que ela não comesse, foi desobediência. Por isso que a Bíblia diz, 2 Timóteo, 2 Coríntios 4:4, se o nosso evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho que a igreja prega, está encoberto, escondido, está na mente daqueles os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então o Deus desse século, há um sistema corrupto, pecaminoso, que existe um Deus, D minúsculo, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Lá no jardim do Éden, Adão e Eva foram incrédulos e cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso se chama o pecado, né? E Jesus disse que enviaria o Espírito Santo à sua igreja. O Espírito Santo foi enviado à igreja. Então, quando a igreja está pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo utiliza aquele que está pregando a palavra de Deus para convencer. Jesus disse, né, que o Espírito da verdade, que ele guiará o seu povo em toda a verdade, ele convenceria o homem, o mundo, que é a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Então o papel do Espírito Santo de Deus nessa era é convencer, não é converter. Ele convence o ser humano do seu estado pecaminoso, apontando a cruz, apontando Jesus como o único salvador da sua vida. Agora o homem que é dotado de livre-arbítrio, de escolha, cabe a ele aceitar ou não. Veja que Jesus, que é o maior pregador, o maior teólogo, né, de todas as épocas aqui, foi quem disse: não estar longe do reino de Deus. Quantas pessoas estão convencidas? O Espírito Santo convenceu ele, né? Ele sabe realmente que está no caminho errado, sabe que Jesus é o Salvador, mas ele diz: agora não, né? Tudo tem seu tempo, ele diz, para tudo há um tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa neste momento. A Bíblia diz realmente em Eclesiastes capítulo 3 que para tudo que é debaixo do céu há um tempo e há um modo. Tempo de rir, tempo de se alegrar, tempo de chorar, né? Tempo de estar alegre, tempo de plantar, tempo de arrancar. Mas com respeito à salvação, a Bíblia diz que o tempo é hoje. Se hoje ouvirde a minha voz, diz o Senhor pela sua palavra, né? Através do seu Espírito, se hoje ouvirde a minha voz, não endureça os vossos corações. A Bíblia também diz: socorrite no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, a salvação, o tempo é sempre hoje, porque a salvação é para o presente. Eu preciso hoje de salvação, porque eu não sei o dia de amanhã. Há um tempo para você estudar. Você estuda para ser um professor, ser um advogado, ser um engenheiro. Isso é um tempo, né, para você estudar. Mas com respeito à salvação, Cristo já concretizou na cruz do Calvário que eu deveria tomar posse daquilo que já me pertence. Então, neste momento, eu trago essa reflexão bíblica com respeito a uma pessoa que perguntou para Jesus: são poucos os que se salvam? Jesus disse: porfiai, esforçai-vos para entrares na porta, né? Porque a porta é estreita, né? E são poucos os que entram por ela. Poucos, mas são muitos aos olhos de Deus. Porque ele disse que no reino de Deus vai estar Abraão, Isaque, Jacó, os profetas. E disse que muitos iriam vir do Oriente, do Ocidente, né? Iriam sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E esse escriba aqui,
que fez a grande pergunta ao Senhor, perguntando qual era o maior mandamento, e Jesus respondeu que o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, o seu próximo como a si mesmo. O homem reconheceu, foi convencido, né? Jesus viu realmente que ele foi convencido pelas suas palavras, e Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. Então, neste momento, você que está ouvindo a palavra de Deus, talvez você tenha dito assim: realmente Jesus é o único Salvador, né? Sei, reconheço isto, mas agora não. Então você não está longe do reino de Deus, está bem pertinho do reino de Deus. Só um passo para você entrar no reino de Deus e seguir a Jesus. E o reino de Deus é tomada força. Você tem que cada dia permanecer mantendo firme naquilo que Cristo conquistou para você, e você tomou posse da vida eterna. Então, essas são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra. Esta era a maneira dele evangelizar, dele pregar o evangelho do reino de Deus, que está à disposição de todos aqueles que nele creem. Deus não predestinou certa quantidade de pessoas para entrar no reino do céu, de maneira alguma. Não é Deus quem escolhe, de maneira alguma. Ele realmente, ele ordenou que a sua igreja pregasse o seu evangelho a toda criatura, toda criatura. Então, se você escutou, está escutando a palavra de Deus, você está tendo esta oportunidade de ouvir as palavras de Deus e dar crédito a esta palavra de Deus, entregar a sua vida ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus, que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele viva e viva para sempre.